Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. A reunião do Sinédrio e a audiência de Pilatos. Se a notícia da morte de Lázaro abalou e agitou Jerusalém e grande parte da Judéia, a notícia de sua ressurreição acabou por abalar e penetrar também onde a notícia da morte não havia causado qualquer comoção. Talvez os poucos fariseus e escribas presentes na ressurreição não a tenham mencionado ao povo, mas os judeus certamente falaram sobre isso, e a notícia se espalhou num piscar de olhos. E as vozes das mulheres a repetem de casa em casa, de terraço em terraço, enquanto o povo comum a propaga pelas ruas com grande júbilo pelo triunfo de Jesus e de Lázaro. As pessoas enchem as ruas, correndo de um lado para o outro, pensando que são as primeiras a dar a notícia, mas ficam decepcionadas porque ela já é conhecida em Ofel, assim como em Bezeta, em Sião, assim como no mercado de Sisto. É conhecida nas sinagogas, nos armazéns, no templo e no palácio de Herodes. É conhecida no Antônia e de lá, ou vice-versa, espalha-se para as guaritas dos portões, enche mansões e casebres. O Rabi de Nazaré ressuscitou Lázaro de Betânia, que morreu na véspera de sexta-feira e foi sepultado antes do início do sábado, tendo ressuscitado hoje à hora sexta. As aclamações judaicas ao Cristo e ao Altíssimo misturam-se com os vários por Júpiter, por Pólux, por Libitina e etc. dos romanos. Os únicos que não vejo entre a multidão que conversa nas ruas são os membros do Sinédrio. Não vejo nenhum deles, enquanto vejo Cusa e Manaém saindo de uma mansão imponente e ouço Cusa dizer: "Maravilhoso, maravilhoso, mandei avisar Joana imediatamente. Ele é realmente Deus." E Manaém lhe responde: "Herodes, que veio de Jericó para prestar homenagem ao chefe, Pôncio Pilatos, parece ter enlouquecido em seu palácio, enquanto Herodias está frenética e o pressiona para que mande prender o Cristo. Ela treme de medo do seu poder. Ele está dilacerado pelo remorso, com os dentes batendo. Ele diz a seus devotos seguidores para defendê-lo de fantasmas. Ele se embriagou para criar coragem, e o vinho que turbilhonava em sua cabeça o faz ver fantasmas. Ele grita dizendo que o Cristo ressuscitou também João, que agora está gritando as maldições de Deus perto dele. Eu fugi daquela geena, contentei-me em dizer-lhe: Lázaro foi ressuscitado dos mortos por Jesus, o Nazareno. Cuidado para não tocar nele, porque ele é Deus. Eu provoco o seu medo para que ele não ceda às suas intenções assassinas. Eu, ao contrário, terei de ir para lá. Preciso ir, mas eu queria visitar Eliel e Elcana primeiro. Eles vivem em reclusão, mas suas opiniões são sempre muito respeitadas em Israel. E Joana fica feliz por eu honrá-los. E eu... Uma boa proteção para você, isso é verdade, mas não tão boa quanto o amor do mestre. Essa é a única proteção que importa. Cusa não responde. Ele está pensativo. Eu os perco de vista.
José de Arimateia se aproxima apressadamente de Bezeta. Ele é parado por um grupo de cidadãos que ainda não sabem se devem acreditar na notícia. Eles lhe perguntam: é verdade, é a pura verdade. Lázaro ressuscitou e também foi curado. Eu o vi com meus próprios olhos. Então, ele é realmente o Messias? Suas obras são assim, sua vida é perfeita. Este é o momento certo. Satanás luta contra ele. Que cada um decida em seu próprio coração quem é o Nazareno. Diz José com sabedoria e justiça ao mesmo tempo. Ele os cumprimenta e vai embora. Eles continuam a discutir e terminam dizendo: ele é realmente o Messias. Há um grupo de legionários e um deles diz: irei a Betânia amanhã, se puder, por Vênus e Marte, os deuses que eu prefiro. Posso viajar por todo o mundo, dos desertos escaldantes às terras gélidas da Alemanha, mas nunca mais encontrarei um homem que ressuscite depois de estar morto por dias. Quero ver como é um homem que retorna da morte. Ele ficará negro com a água dos rios do além. Se ele era um homem virtuoso, ficará azulado depois de beber a água azul celeste dos campos elíseos. Não há apenas o estige lá. Ele nos contará como são os prados de Asfódelos no Hades. Eu também irei, se Pôncio nos permitir. Claro que sim. Ele enviou um mensageiro a Cláudia imediatamente, dizendo-lhe para vir. Cláudia adora essas coisas. Já a ouvi mais de uma vez conversar com as outras mulheres e seus libertos gregos sobre almas e imortalidade. Cláudia acredita no Nazareno. Segundo ela, ele é maior do que qualquer outro homem. Sim, mas segundo Valéria, ele é mais do que um homem, ele é Deus, uma espécie de Júpiter e Apolo, em termos de poder e beleza. Dizem, e mais sabem que Minerva. Você ouviu? Vim aqui com Pôncio, e é a primeira vez que venho aqui, então não sei. Eu acho que você chegou a tempo de ver muitas coisas. Há pouco tempo, Pôncio gritava tão alto quanto Stentor, dizendo: tudo vai mudar aqui. Eles precisam entender que Roma é a governante e que eles, todos eles, são servos. E quanto maiores, mais servis são, porque são mais perigosos. Acho que foi por causa daquela tábua que o servo de Anás lhe levou. Claro, ele não os ouvirá e continua nos mudando, porque não quer que sejamos amigos deles. Amigo deles? Com aqueles narigudos fedendo como bodes? Pôncio sofre de indigestão porque come muita carne de porco. Se alguma coisa, somos amigos de algumas das mulheres que não desdenham os beijos de lábios bem barbeados, diz um travesso rindo. É fato que, depois da indisciplina na festa dos tabernáculos, ele insistiu em trocar todas as tropas, o que nos obrigou a ir embora. É verdade, a chegada da galé trazendo Longino e sua centúria já foi notificada em Cesareia, novos oficiais e novas tropas, e tudo por causa daqueles crocodilos do templo. Eu gostei deste lugar. Eu preferia Brindisi, mas vou me acostumar com este lugar, diz aquele que chegou recentemente à Palestina. Eles também se afastam. Alguns guardas do templo passam com tábuas de cera. As pessoas os observam e dizem: o sinédrio está se reunindo com urgência. O que eles vão fazer? Um homem responde: vamos subir ao templo e ver. Eles partiram em direção à rua que levava ao Moriá. O sol desaparece atrás das casas em Sião e nas montanhas ocidentais. A noite cai e as ruas logo ficam livres de curiosos. Aqueles que subiram ao templo descem com ar perturbado por terem sido expulsos dos portões, onde haviam se demorado para ver os membros do sinédrio passarem. O interior do templo, agora vazio, deserto, envolto pelo luar, parece imenso. Os membros do sinédrio se reúnem lentamente em seu salão de reuniões. Estão todos lá, exatamente como estavam para a sentença de morte de Jesus. Mas aqueles que então estavam como escrivães não estão presentes. Apenas os membros do sinédrio estão lá.
alguns sentados em seus lugares, outros em grupos perto das portas. Caifás entra com o rosto e o corpo semelhante aos de um sapo, excessivamente gordo e perverso, e vai para o seu assento. Começam a discutir os acontecimentos imediatamente e ficam tão apaixonados pelo assunto que a sessão logo se anima. Deixam seus lugares e descem para o espaço vazio, gesticulando e falando em voz alta. Alguns aconselham calma e prudência antes de tomar uma decisão. Outros respondem: mas não ouvistes aqueles que vieram aqui depois da 9ª hora? Se perdermos os judeus mais importantes, de que adianta acumular acusações? Quanto mais ele viver, menos seremos acreditados se o acusarmos. E este fato não pode ser negado, não podemos dizer às muitas pessoas que estavam lá: o que vocês viram não é verdade, é uma ilusão, vocês estavam bêbados. O homem estava morto, pútrido, decomposto. O cadáver foi colocado em um sepulcro fechado, e o sepulcro foi devidamente murado. O cadáver havia sido enfaixado e coberto com bálsamos por vários dias, e foi amarrado, e no entanto saiu do seu lugar, chegou sozinho até a entrada sem andar, e quando foi libertado, o corpo não estava mais morto, respirava, não havia putrefação, ao passo que antes, quando estava vivo, estava coberto de feridas, e quando morria estava apodrecido. Já ouviste falar dos judeus mais influentes a quem estamos a ir para lá, para os termos completamente do nosso lado? Eles vieram e disseram-nos: para nós ele é o Messias. Quase todos eles vieram, sem falar do povo. E aqueles malditos romanos cheios de disparates, e sobre eles dizem que ele é Júpiter, Máximo, e se meterem essa ideia na cabeça, fizeram-nos conhecer as suas histórias, e foi uma maldição. Malditos sejam aqueles que quiseram o helenismo dentre nós, e por bajulação nos profanaram com costumes estrangeiros. Mas isso ajuda-nos a conhecer as pessoas, e sabemos que os romanos são rápidos a demolir e a elevar-se por meio de conspirações e golpes de Estado. Agora, se algum desses loucos se entusiasmar com o Nazareno e o proclamar César, e portanto divino, quem ousará tocá-lo? Certamente que não. Quem você acha que pensaria em fazer isso? Eles não dão a mínima para ele, nem para nós. Não importa quão grandioso seja o que ele faça, ele é sempre um judeu, para eles. Portanto, nada além de um miserável. O medo te perturbou o cérebro, querido filho de Anás. Medo? Você ouviu como Pôncio respondeu ao convite de meu pai? Ele está perturbado. Eu lhe digo, ele está perturbado com este último acontecimento e tem medo do Nazareno. Como somos miseráveis! Aquele homem veio para nos arruinar. Gostaria que não tivéssemos ido lá e quase não tivéssemos ordenado que os mais poderosos judeus fossem também. Se Lázaro tivesse ressuscitado sem testemunhas. E então, o que teria mudado? Certamente não poderíamos tê-lo feito desaparecer para sempre, para fazer as pessoas acreditarem que ele sempre esteve morto. Certamente que não, mas poderíamos ter dito que foi morte aparente. Sempre se encontram testemunhas subornadas para cometer perjúrio. Mas por que tanto alvoroço? Não vejo razão para isso. Será que ele provocou o sinédrio e o pontificado? Não, não provocou. Ele apenas fez um milagre. Apenas? Mas você está louco? Ou ele o subornou, Eleazar? Ele não provocou o sinédrio e o pontificado? O que mais você quer? As pessoas podem dizer o que quiserem, mas a situação é exatamente como Eleazar disse. O Nazareno apenas fez um milagre. Mais um defensor dele. Você não é mais justo, Nicodemos. Você não é mais justo. Isso é uma ação contra nós, você percebe? Nada mais convencerá as multidões. Ah, como somos miseráveis! Hoje alguns judeus zombaram de mim, zombaram. Cala-te, Doras, és apenas um homem. É o princípio que está a ser atacado. As nossas leis, as nossas prerrogativas. Tens razão, Simão, e devemos defendê-las. Como? Ofendendo e destruindo os dele. Isso é fácil de dizer, Sadoc, mas como podes destruí-los se,
Com o teu próprio poder não consegues nem fazer um mosquito voltar à vida? O que se requer aqui é um milagre maior que o dele, mas nenhum de nós pode realizá-lo porque o orador não consegue explicar o porquê. José de Arimateia completa a frase. Porque somos apenas homens, apenas homens. Correm para ele perguntando. E o que é ele então? José de Arimateia responde sem hesitar. Ele é Deus, se eu ainda tivesse alguma dúvida. Mas você não tinha dúvida, nós sabemos, José, estamos bem cientes. Pode declarar claramente que o ama. Não há nada de errado se José o ama. Também admito que ele é o maior rabi de Israel, diz Gamaliel. Você, Gamaliel, está dizendo isso? Sim, eu afirmo isso. E é uma honra para mim ser destronado por ele, porque até então eu mantive a tradição dos grandes rabinos, o último dos quais foi Hilel. Mas depois de mim não sei quem foi capaz de receber a sabedoria dos séculos. Agora irei feliz, porque sei que não se perderá, pelo contrário, crescerá à medida que for aumentado pela sua própria sabedoria, na qual o Espírito de Deus certamente está presente. Mas o que você está dizendo, Gamaliel? Estou dizendo a verdade. Não é fechando os olhos que podemos ignorar o que somos. Não somos mais sábios, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E somos pecadores sem o temor a Deus. Se tivéssemos esse temor, não pisotearíamos os justos, nem seríamos tolamente gananciosos pelas riquezas do mundo. Deus dá e Deus tira, de acordo com os méritos e deméritos. E se Deus nos priva do que nos deu, a fim de dá-lo a outras pessoas, que ele seja abençoado, porque santo é o Senhor e santas são todas as suas obras. Mas estamos falando de milagres e queríamos dizer que nenhum de nós pode fazê-los porque Satanás não está conosco. Não, porque Deus não está conosco. Moisés abriu as águas e feriu a rocha. Josué parou o sol. Elias ressuscitou o menino e fez o céu chover. Mas Deus estava com eles. Lembro-vos que há 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª que ele abomina: o olhar altivo, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama planos perversos, os pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que mente e o que semeia discórdia entre irmãos. Nós fazemos todas essas coisas. Eu digo nós, mas vós somente as fazeis, porque eu me abstenho de gritar hosana e de bradar anátema. Estou esperando. Pelo sinal, claro, você está esperando pelo sinal, mas que sinal podeis esperar de um pobre louco, mesmo que queiramos perdoar-lhe todo o resto? Gamaliel estende as mãos e os braços para a frente e, com os olhos fechados e a cabeça levemente abaixada, parecendo muito sério, diz em voz lenta e distante: Pedi ansiosamente ao Senhor que me mostrasse a verdade, e ele me esclareceu as palavras de Jesus, filho de Siraque. O Criador de todas as coisas falou comigo e me deu suas instruções, e aquele que me criou descansou em meu tabernáculo e me disse: Habite em Jacó, faça de Israel sua herança, crie raízes entre meu povo escolhido. E ele também esclareceu as seguintes palavras, e eu as reconheci: Aproximem-se de mim, vocês que me interessam, e saciem-se dos meus frutos, porque meu espírito é mais doce que o mel, e minha herança é mais doce que o favo de mel. As memórias de mim durarão para sempre. Aqueles que me comem terão fome demais, aqueles que me bebem terão sede demais. Quem me ouve nunca terá que corar, quem trabalha para mim nunca pecará, quem me explica terá vida eterna. E a luz de Deus tornou-se mais brilhante em meu espírito enquanto meus olhos liam estas palavras. Todas estas coisas estão contidas no livro da vida, a vontade do Altíssimo, a doutrina da verdade. Deus prometeu a Davi que dele descenderia o rei mais poderoso que se sentaria no trono da glória para sempre. Sua sabedoria transborda como o Pissom e o Tigre na estação dos frutos, como o Eufrates. Ele transborda de inteligência. Ele surge como o Jordão na época da colheita. Ele difunde sabedoria como luz. Ele foi o primeiro a se tornar perfeitamente consciente disso.
Isso é o que Deus havia esclarecido para mim. Ai de mim, eu digo que a sabedoria entre nós é grande demais para ser compreendida por nós. Nem podemos conter um pensamento mais vasto que os oceanos, nem um conselho mais profundo que o grande abismo. E nós o ouvimos gritar, como um imenso curso de água. Eu jorrava do paraíso e dizia, vou regar o meu jardim. E então o meu curso de água tornou-se um rio, e o rio um mar. E o deixei para aqueles que buscam a sabedoria. Não cessarei de anunciá-lo até o século santo. Não trabalhei somente para mim, mas para todos os que buscam a verdade. Isto é o que Deus, o Deus Altíssimo, me fez ler. E ele abaixa os braços e levanta a cabeça. Então, segundo você, ele é o Messias? Diga-nos. Ele não é o Messias. Ele não é? Então, o que ele é, segundo você? Não é um demônio, não é um anjo, não o Messias. Ele é aquele que é. Estás a delirar. Ele é Deus? Esse louco é Deus, segundo tu? Ele é aquele que é. Deus sabe o que ele é. Vemos as suas obras. Deus vê também os seus pensamentos. Mas ele não é o Messias, porque Messias para nós significa rei. Ele não é e nunca será rei, mas ele é santo, e as suas obras são as de um homem santo. E não podemos ameaçar o inocente sem cometer pecado. Não consentirei em pecar. Mas com as tuas palavras quase disseste que ele é o esperado. Já o disse, enquanto durou a luz do Altíssimo, eu o vi como tal. Então, como a mão do Senhor não mais me sustentava em sua luz, tornei-me homem novamente, o homem de Israel, e as palavras eram apenas aquelas as quais o homem de Israel, eu, você, aqueles que nos antecederam, e Deus nos livre, aqueles que nos sucederam, atribuímos o significado de nossos pensamentos, não o significado que eles têm no pensamento eterno que os ditou a seu servo. Estamos falando, divagando, perdendo tempo, e as multidões, entretanto, estão agitadas, diz Ananias com a voz rouca. Você tem razão, é necessário tomar uma decisão e agir, para nos salvarmos e triunfarmos. Você diz que Pilatos não nos ouviria quando pedimos sua ajuda contra o Nazareno. Mas, se o informamos, você disse anteriormente que se as tropas se agitarem, poderão proclamá-lo César. É, uma boa ideia, vamos apontar esse perigo ao procônsul. Seremos honrados como servos fiéis de Roma e se ele tomar alguma atitude, nos livraremos do rabino. Vamos, já que tu, o Eleazar de Anás, é mais amigo dele do que nós, sê o nosso guia, diz Elcai, rindo maliciosamente. Há alguma hesitação, então um grupo dos mais fanáticos parte para ir ao Antônia. Caifás permanece com os outros. Neste momento, ele não os receberá, comenta um deles. Pelo contrário, é o melhor momento. Pôncio está sempre de bom humor, depois de comer e beber como um pagão. Deixo-os ali discutindo e vejo a cena no Antônia. Eles percorrem a curta distância rapidamente e sem dificuldade. Tão brilhante é o luar, tão diferente da luz vermelha das lâmpadas acesas no saguão de entrada do edifício do pretório. Eleazar consegue enviar seu nome a Pilatos e eles são conduzidos a um grande salão vazio. Está completamente vazio. Há apenas uma cadeira pesada de encosto baixo, coberta com um pano roxo, que se destaca fortemente contra a brancura total do salão. Eles permanecem em grupo, um tanto tímidos e frios, de pé sobre o piso de mármore branco. Ninguém entra. Há um silêncio mortal, quebrado em intervalos por uma música distante. Pilatos está à mesa, certamente está com amigos. A música está tocando no triclínio. Haverá danças em homenagem aos convidados, diz Eleazar de Anás. Eles são corruptos, vou me purificar amanhã. A luxúria transborda destas paredes, diz Elcai com desgosto. Por que você veio então? Foi ideia sua, responde Eleazar. Pela honra de Deus e pelo bem-estar de nossa pátria, posso fazer qualquer sacrifício. E este é grande.
Eu me purifiquei depois de me aproximar de Lázaro, e agora, que dia terrível este! Não há sinal de Pilatos. Eleazar, familiarizado com o local, tenta abrir as portas. Estão todas fechadas. Os judeus no salão estão tomados de medo. Histórias assustadoras vêm à tona novamente. Eles se arrependem de ter vindo. Sentem que já estão perdidos. Finalmente, do lado oposto a eles, que estão perto da porta por onde entraram e, portanto, perto da única cadeira disponível no salão, uma porta se abre e Pilatos entra, vestindo uma túnica tão branca quanto o salão. Ele entra falando com alguns convidados. Ele está rindo. Ele se vira para instruir um escravo que está segurando a cortina além da porta, para jogar essências em um braseiro e trazer perfumes e água para as mãos deles, e um escravo para vir com espelho e pentes. Ele não dá atenção aos hebreus, como se eles não estivessem lá. Eles ficam furiosos, mas não ousam reagir. Lá, enquanto isso, eles trazem braseiros, espalham resinas no fogo e derramam água perfumada nas mãos dos romanos. E um escravo, com movimentos habilidosos, arruma seus cabelos de acordo com o costume dos romanos ricos da época. E os hebreus ficam furiosos. Os romanos riem e brincam entre si, olhando de vez em quando para o grupo que espera na outra extremidade. E um deles fala com Pilatos, que nunca se virou para olhar, mas Pilatos dá de ombros, fazendo um gesto de tédio, e bate palmas para chamar um escravo, a quem ordena em voz alta que traga doces e deixe as dançarinas entrarem. Os hebreus tremem de raiva e ficam escandalizados. Imaginem El-Kai obrigado a assistir às moças dançando. Seu semblante é um poema de sofrimento e ódio. Os escravos retornam com doces em taças preciosas, seguidos pelas dançarinas, que ostentam guirlandas de flores e são cobertas com tecidos tão leves que parecem véus. Seus corpos, muito brancos, transparecem através de suas vestes leves, tingidas de rosa e azul, quando passam diante dos braseiros acesos e das muitas luzes colocadas na outra extremidade. Os romanos admiram a graciosidade dos corpos e dos movimentos, e Pilatos pede que repitam uma dança que lhe agradava particularmente. El-Kai, imitado por seus companheiros, vira-se indignado para a parede, sem ver as dançarinas se moverem tão levemente quanto borboletas, com seus vestidos esvoaçando indecorosamente. Quando a curta dança termina, Pilatos as dispensa, colocando na mão de cada uma taça cheia de doces, e, despreocupadamente, joga uma pulseira em cada uma delas. E, por fim, condescende em se virar e olhar para os hebreus, e diz aos seus amigos com voz cansada: "E agora devo passar dos sonhos para a realidade, da poesia para a hipocrisia, da graciosidade para as coisas imundas da vida, as misérias de ser um procônsul. Salve, amigos, e tenham piedade de mim." Ele é deixado sozinho e se aproxima lentamente dos hebreus. Senta-se, examina suas mãos bem cuidadas e descobre algo errado sob uma unha. Ele cuida disso ansiosamente, tirando de debaixo da túnica um pequeno e fino bastão de ouro com o qual cura o grande dano de uma unha imperfeita. Ele então vira a cabeça lentamente. Ele zomba ao ver os hebreus ainda se curvando servilmente e diz: "Vocês, aqui, e sejam rápidos, não tenho tempo a perder com ninharias." Os hebreus se aproximam de Pilatos em uma atitude sempre servil, até que ele grita: "Chega, não se aproximem muito." E suas palavras parecem pregá-los ao chão. "Falem e endireitem-se, porque os animais só se curvam em direção ao chão." E ele ri. Os hebreus se endireitam diante das palavras irônicas e permanecem rígidos. "Então, falem. Vocês insistiram em vir? Falem, agora que estão aqui." "Queríamos lhe dizer, nos informaram, somos servos fiéis de Roma." Fiéis servos de Roma, avisarei o divino César e ele ficará feliz. Ele certamente ficará feliz. Falem, seus palhaços, e sejam rápidos."
Os membros do Sinédrio tremem de indignação, mas não reagem. Elcai fala em nome de todos. Devemos informá-lo, ó Pôncio, que um homem ressuscitou dos mortos hoje em Betânia. Eu sei, é por isso que vocês vieram? Fui informado há várias horas. Ele é um homem de sorte, pois já sabe o que é morrer e como é o outro mundo. O que posso fazer se Lázaro de Teófilo ressuscitou dos mortos? Será que ele me trouxe uma mensagem do Hades? Ele é irônico. Não, mas a ressurreição dele é um perigo. Para ele, claro, o perigo de ter que morrer novamente. Não é um acontecimento muito agradável. E daí, o que posso fazer? Será que sou Júpiter? Um perigo não para Lázaro, mas para César. Para? Domine, será que estou bêbado? Você disse para César? E como Lázaro pode ser prejudicial a César? Tem medo de que o fedor do sepulcro contamine o ar que o imperador respira? Não se preocupe, ele está muito longe. Não, isso não. O fato é que Lázaro, ao ressuscitar dos mortos, pode destronar o imperador. Destronado? Essa é uma mentira maior que o mundo inteiro. Então você está bêbado. Não eu, talvez o susto tenha perturbado suas mentes. Ver um homem se levantar, acho que pode perturbar alguém. Vão para a cama e descansem bem, e tomem um banho morno. Um bem morno. É muito bom contra delírios. Não estamos delirando, Pôncio. Estamos lhe dizendo que, a menos que tome uma decisão, passará por um momento triste. Certamente será punido, se não morto, pelo usurpador. O Nazareno em breve será proclamado rei, rei do mundo, entende? Seus próprios legionários o proclamarão. Eles têm sido seduzidos pelo Lazareno e o acontecimento de hoje os exaltou. Que servo de Roma és tu, se não zelas pela sua paz? Então, queres ver o império abalado e dividido por causa da tua inércia? Queres ver Roma derrotada, as insígnias arriadas, o imperador morto, tudo destruído? Calem-se, agora vou falar, e digo-vos, sois loucos, sois ainda piores, sois mentirosos, sois criminosos, mereceis a morte. Saiam daqui, servos imundos, dos vossos próprios interesses, do vosso ódio, da vossa mesquinharia. Sois servos, não eu. Sou cidadão romano e os cidadãos romanos não estão sujeitos a ninguém. Sou um funcionário imperial e trabalho para o bem-estar da nossa pátria. Vós sois os nossos súditos. Vós estáis sob a nosso domínio. Vós sois os escravos das galés amarrados aos bancos e vos inquietais em vão. O chicote do chefe está sobre vós. O Nazareno. Queres que eu mate o Nazareno? Queres que eu o coloque na prisão? Por Júpiter, se, pela segurança de Roma e do divino imperador, eu aprisionasse súditos perigosos, ou os matasse aqui, onde sou governador, deixaria livre e vivo o Nazareno e seus seguidores, e somente eles. Ide embora, saiam daqui, e nunca mais volteis aqui, seus desordeiros, instigadores, ladrões e cúmplices de ladrões. Conheço bem todas as vossas manobras. É melhor que saibais disso, e lembrai-vos de que novas armas e novos legionários serviram para descobrir as vossas armadilhas e os vossos instrumentos. Reclamais dos impostos romanos, mas quanto pagastes por Melquias de Gileade, Jonas de Citópolis, Filipe de Socó, João de Bete-Avém e José de Ramote, e por todos os outros que em breve serão capturados? E não vos dirijais às cavernas do vale, porque lá há mais legionários do que pedras, e a lei e a galé são as mesmas para todos. Para todos. Entendes? Para todos. Espero viver o suficiente para vos ver a todos acorrentados, escravos entre escravos, sob o tacão de Roma. Saiam, vão e anunciem. Você também, Eleazar de Anás, a quem não quero mais ver em minha casa, que o tempo de clemência acabou, e que eu sou o procônsul, e vocês, os súditos, e eu dou ordens, em nome de Roma. Saiam, serpentes noturnas e vampiros. E o Nazareno quer redimir-vos? Se ele fosse Deus, deveria fulminá-los com um raio. Assim a mancha mais repugnante desapareceria do mundo. Saiam,
e não ousem conspirar, ou se familiarizarão com a espada e o chicote. Ele se levanta e vai embora, batendo a porta diante dos membros consternados do sinédrio, que não tem tempo de se recompor, pois um pelotão armado entra e os expulsa do salão e do prédio como se fossem cães. Eles voltam para o salão do sinédrio, fazem seu relatório, a agitação é grande. A notícia da prisão de muitos salteadores e de invasões em cavernas para capturar mais perturba muito todos os membros que permaneceram. Muitos, de fato, cansados de esperar, foram embora. E, no entanto, não podemos deixá-lo viver, gritam alguns dos sacerdotes. Não podemos deixá-lo sozinho, ele está ativo, não estamos fazendo nada e estamos perdendo terreno dia após dia. Se o deixarmos livre, ele continuará a fazer milagres e todos acreditarão nele. E os romanos acabarão se opondo a nós e nos destruindo a todos juntos. Pôncio disse isso, mas se as multidões o proclamarem rei, Pôncio terá que punir a todos nós. Não devemos permitir isso, grita Sadoc. Tudo bem, mas como? A tentativa pela lei romana falhou. Pôncio é favorável ao Nazareno. A tentativa pela nossa lei é impossível. Ele não comete pecado, aponta um dos membros. Se não existe pecado, pode-se inventar um, insinua Caifás. É pecado fazer isso, jurar o que é falso, condenar um inocente. É demais, dizem a maioria deles horrorizados. É um crime porque seria sua morte. E daí? Isso os assusta? São tolos e não entendem nada. Depois do que aconteceu, Jesus deve morrer. Não consideram que é melhor para nós que morra um homem em vez de muitos? Que ele morra, portanto, para salvar o seu povo, para que toda a nossa terra não pereça? De qualquer forma, ele diz que é o Salvador, que ele se sacrifique, portanto, para salvar a todos. Diz Caifás com um ódio frio, repugnante e astuto. Mas Caifás considera eu falei, o Espírito do Senhor está sobre mim, o sumo sacerdote. Ai daqueles que não respeitam o pontífice de Israel, os raios do Senhor sobre eles. Já esperamos o suficiente, já tivemos bastante agitação. Ordeno e decreto que quem souber onde está o Nazareno, venha e nos informe o local, e anátema sobre aqueles que não obedecerem à minha palavra. Mas o Anás, dizem alguns objetando. Anás me disse, tudo o que fizeres será santo. Vamos encerrar a reunião. Estaremos todos aqui na sexta-feira, entre a 3ª e a 6ª hora, para decidir o que fazer. Todos nós, eu disse, informem os ausentes e garantam que todos os chefes de família e classes, toda a nata de Israel, sejam convocados. O sinédrio falou, vão. E ele é o primeiro a se retirar para o lugar de onde veio, enquanto os outros vão em direções diferentes e deixam o templo falando em voz baixa, enquanto voltam para casa. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.